eu não poderia, em vindo à tribuna do dia de hoje, também deixar de falar a respeito do que aconteceu no Brasil, cujas repercussões vieram do mundo inteiro em relação à atitude adotada pelos membros do Ministério Público Federal no estado do Paraná, sobretudo aqueles que compõem a força-tarefa da Operação Lava Jato. Pois bem, senhor presidente, na última quarta-feira, dia 14, num evento que mais parecia uma solenidade de posse de alguma autoridade, porque, de acordo com o que eu li em todas as matérias jornalísticas, ali havia até mesmo chefe de cerimônia fazendo a apresentação de todos os procuradores. E aquele evento teria sido montado, e foi efetivamente montado, para apresentar publicamente a denúncia que o Ministério Público Federal, que é a força-tarefa da Lava Jato, estaria encaminhando à Justiça Federal do Estado do Paraná contra o ex-presidente Lula. E mais, o centro de toda a apresentação foi para dizer que o presidente Lula teria sido identificado como o comandante máximo da corrupção. Ora, o Ministério Público fez essa apresentação. Basicamente, o procurador Dallagnol fez essa apresentação através de um PowerPoint que virou motivo de memes por todas as mídias sociais. Virou motivo, senadora Fátima Bezerra, de chacota, de deboche pela internet, porque esse esquema apresentado através de um PowerPoint estava recheado não de provas, como deveria ser, mas recheado de ilações, recheado de suposições e com vários erros e deslizes básicos. Ou seja, o procurador Dallagnol disse que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado com um valor de aproximadamente R$3.700.000 de pagamento através de uma empresa chamada OAS, num esquema de corrupção que envolveria bilhões de reais, senhor presidente. Também responsável, e assinando a mesma denúncia, responsável pela denúncia junto com o procurador Dallagnol, estava o procurador Roberson Henrique Pozzobon. Este procurador, dias antes, disse de forma cabal o seguinte, quando ele também fez uma apresentação no mesmo sentido, falando da Operação Lava Jato, de que não temos como provar, entre aspas. Quem disse isso foi o procurador Roberson Pozzobon. Não temos como provar, mas temos convicção. Ou seja, isso são palavras ditas por um procurador da República, senhor presidente, por um procurador da República. A partir daí, as críticas a esse episódio de pirotecnia produzido por membros do Ministério Público lá do estado do Paraná, recebeu críticas não apenas dos apoiadores do ex-presidente Lula, mas, aliás, as críticas mais duras a atitude de membros do Ministério Público vieram exatamente dos adversários do ex-presidente Lula, dos adversários. Vejamos, com mais de 30 anos de carreira, o jurista Walter Maierovitch definiu da seguinte forma a peça, abre aspas, uma denúncia frágil e preocupante, porque com toda a expectativa criada em torno disso, se eles não conseguirem provar a culpa de Lula, a Operação Lava Jato terá um grande desprestígio. Isso quem disse foi um jurista de mais de 30 anos de profissão, reconhecido no Brasil inteiro, Walter Maierovitch. O professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Estevam Serrano, da mesma forma fez a seguinte observação, abre aspas, é absolutamente ilegal um agente de Estado afirmar que um cidadão é comandante máximo de um grupo criminoso sem que ele sequer tenha tido oportunidade de defesa. Nesse caso, o agente está descumprindo o dever jurídico de preservar a imagem e a figura do réu. E segue o professor de Direito Constitucional, Pedro Estevam Serrano, dizendo o seguinte, abre aspas, há uma roupagem jurídica para o que, no fundo, é um julgamento
político. Mas vamos lá. Luiz Nassif também escreveu recentemente o seguinte... Esse jornalista respeitado, abre aspas, que depois de meses com o país aguardando em suspense o grande dia da apresentação da denúncia, a peça acusadora assemelha-se a um livro de ensino básico montado com assessoria do Google. Fecha aspas. Mas segue. Bispo emérito da Diocese de Blumenau, lá do vosso estado, Santa Catarina, meu estado natal também, e seu estado, nobre senador Dário. Diz o seguinte, o bispo emérito da Diocese de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que, abre aspas, sem provas, acusar Lula é uma leviandade. Jânio de Freitas escreveu mais ou menos no mesmo sentido. Todos os integrantes da Lava Jato podem ter convicção. Isso qualquer pessoa pode ter. Entretanto, uma denúncia vazia trilha o caminho à margem da Constituição, senadora Gleisi. Uma denúncia vazia, ela trilha um caminho à margem da Constituição, portanto, à margem da legalidade. E um outro artigo publicado, esse, salvo engano, no dia de hoje, no jornal Valor Econômico, assinado por Marcos Nobre, ele que é professor de filosofia política da Unicamp e também pesquisador do SEBRAP. O que ele escreve é da mais extrema gravidade. Repito, esse artigo, nobre senador e senador Eumano, foi publicado no dia de hoje no jornal Valor Econômico. Ele conclui o artigo dizendo o seguinte: a denúncia da força-tarefa dos procuradores de Curitiba apequena definitivamente a Lava Jato, em perfeita consonância com o projeto do governo Temer de limitar radicalmente o círculo de atingidos a quem já foi derrubado. Na manobra, não se importa que o preço seja reduzir a Lava Jato a quem já foi politicamente derrotado, preservando os defensores, os vencedores do impeachment. Porque as prioridades da força-tarefa dos procuradores da Lava Jato são outras e coincidentes com as prioridades do governo Temer. Repito, esse artigo, publicado no jornal Valor de hoje, assinado por Marcos Nobre. Ou seja, não são apenas os defensores do ex-presidente Lula que denunciam a parcialidade dessa atitude vexatória, no meu entendimento, provocada e promovida por membros do Ministério Público Federal que atuam no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e que compõem a força-tarefa da Lava Jato. As críticas, repito, partiram inclusive de muitos blogs, de muitos articulistas jurídicos que são contrários às opiniões políticas do presidente Lula, porque uma verdade tem que ser dita. Disseram que o presidente Lula é o chefe de todo esse grande esquema, é o comandante de todo o esquema de corrupção, mas qual a prova que liga? Primeiro utilizam aquele flat, lá do litoral do estado de São Paulo, onde a defesa do presidente Lula já comprovou fartamente que aquilo foi uma compra inicial, um objetivo de compra que teria sido feita pela esposa do seu ex-presidente Lula, dona Marisa Letícia, e que desistiu. Portanto, não há um documento, nada, talvez uma filmagem, uma fotografia que mostre que um dia o presidente Lula visitou aquele local, como dona Marisa também. Agora, onde isso, juridicamente, se constitui numa prova? Essa seria uma. E a segunda, a armazenagem de objetos que o presidente Lula teria ganho, ou seja, sido presenteado no período em que foi, nos 8 anos, presidente da República. Então, esses dois fatores já foram suficientes para dizer que o presidente Lula é o grande comandante de todo o esquema de corrupção. Pois, olha, eu fico com as conclusões do articulista Marcos Nobre. Isso é uma sinalização clara de quem quer estancar a Lava Jato. Aliás, Romero Jucá disse isso há muito tempo, que a forma mais eficiente de estancar a Operação Lava Jato seria a retirada da presidenta Dilma do poder, porque quem foi denunciado foi e quem não foi denunciado não mais será. E quem não foi, não mais será. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo, senhor presidente, por isso eu não poderia deixar de vir aqui e também fazer essa denúncia. Também engrossar a fila daqueles que denunciam isso, porque nós temos muito apreço pelo Poder Judiciário brasileiro,
brasileiro. Nós temos muito apreço pelo Ministério Público Federal e não cremos que o melhor caminho seja esse que está sendo adotado e tomado pela força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, que persegue pessoas, que tem uma forma muito parcial de analisar e fazer as denúncias. Ora, agora há poucos dias foi demitido um outro ministro nomeado pelo Michel Temer, que não é mais interino, mas continua sendo o presidente ilegítimo. E o que ele disse no dia seguinte? Que o objetivo, e aqui eu me refiro ao ex-ministro que ficava à frente da Advocacia Geral da União, a AGU. Ele relatou que ele recebeu ordens para parar de fazer o que vinha fazendo, ou seja, colaborar com a Lava Jato. Ele disse, e cadê a ação do Ministério Público Federal, sobretudo da Força-Tarefa de Curitiba? Cadê as iniciativas das investigações? Nós não queremos que as investigações parem, não. O que nós queremos que parem são as perseguições políticas e o objetivo está mais do que claro. Aqui nós ouvimos, infelizmente, senadora Fátima, um debate um pouco ríspido, um debate desleal, que surgiu a partir de uma parte de um colega nosso, infelizmente, mas ele está cumprindo a ordem que foi determinada agora, na semana passada, pelo presidente Michel Temer. Nada mais faz do que cumprir a ordem do Temer. O que o Michel Temer disse, esse presidente ilegítimo, semana passada? Ele disse que está sendo muito divulgado pela imprensa brasileira que ele está tomando iniciativas que vão retirar direitos de trabalhadores e que isso não corresponde à verdade. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, eu costumo dizer que a dialética ensina a todos nós, ensina a todas nós que a prática é o critério da verdade. Então, ele pode dizer o que ele quiser, porque mais alto do que ele diz, fala as propostas que ele encaminha para o Congresso Nacional. E o que é a PEC 241, se não a diminuição dos investimentos públicos na área de saúde, na área de educação, na área social? Isso vai fazer com que diminua até acabar programas importantes como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, tirar a desvinculação dos recursos da saúde e da educação, que foi conseguido com muita luta pelo povo brasileiro, na época em que a Constituição de 1988 estava sendo escrita. Então, esse presidente ilegítimo, ele diga o que ele quiser, porque mais alto do que as palavras que o vento leva, valem a prática. E a prática qual é? A prática é essa, da PEC 241, que desvincula receitas da saúde e da educação e que faz uma limitação grave da aplicação e dos gastos públicos. Ele que diga o que ele quer com a reforma previdenciária, tirar a diferenciação entre homens e mulheres, aumentar para 75 anos de idade a aposentadoria. Então, é por isso, senadora Fátima, que eles ficam nervosos, porque quando falta argumentos, fala mais alto o quê? Fala mais alto o nervosismo, fala mais alto a intranquilidade. E é isso que está acometendo todos eles. Eu costumo dizer, nós sofremos um golpe, o Brasil sofreu um golpe, a democracia sofreu um golpe, mas os mais nervosos aqui do parlamento brasileiro e no Brasil inteiro são os golpistas, porque eles sabem que eles estão sendo desmascarados no Brasil e no mundo. Eu concedo a parte, senadora, a Vossa Excelência, senadora Gleice. É muito rápido, senadora Vanessa, agradeço apenas para cumprimentá-la, porque Vossa Excelência traz uma série de comentários sobre o que aconteceu na terça-feira com aquela denúncia em relação ao presidente Lula, que na realidade não pode se chamar de denúncia, podemos dizer que foi um discurso político em cima da situação do presidente Lula. E Vossa Excelência fala, inclusive, que pessoas que não são apoiadoras de Lula, ao contrário, são oposição ao PT, querem que o PT acabe e até que o presidente Lula não seja candidato em 2018, aliás, tem essa finalidade, criticaram os promotores. Pudera, porque os promotores, os jovens promotores curitibanos, não conseguiram entregar aquilo que haviam prometido, que era uma denúncia bombástica contra o presidente Lula, que iria feri-lo de morte. Na realidade, fizeram um discurso político e, quando foram fazer a denúncia, não tinha nada a ver com esse discurso político feito. E isso, com certeza,
decepcionou muita gente que apostava que de Curitiba sairia uma grande ação contra o presidente. Infelizmente, os procuradores rasgaram a Constituição, rasgaram os códigos de processo e mostraram que o que nós temos no país é uma grande articulação para um golpe continuado. Ou seja, depois de afastar a presidenta Dilma do poder, uma presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos, agora se atenta contra a maior autoridade política popular que nós já tivemos no Brasil, ao presidente Lula, porque sabem que se o Lula for candidato em 2018, o Lula tem grandes chances de voltar a governar esse país. E isso, uma elite que não tem projeto de desenvolvimento nacional, não permite. Então, infelizmente, eu quero aqui lamentar muito que procuradores do meu estado, Curitiba, a capital do Paraná, tenham se prestado a esse papel. E como disse Vossa Excelência, o Ministério Público Federal não é isso. O Ministério Público Federal não está representado por esses procuradores. Tanto não está que esses procuradores até agora não tiveram a coragem de dar entrevista e explicar por que se comportaram da maneira como se comportaram. Então, eu queria apenas parabenizar Vossa Excelência por trazer as manifestações sobre essa ação muito ruim que nós tivemos na terça-feira em Curitiba. Eu agradeço a parte, senadora Gleisi, incorporo ao meu pronunciamento. Acho que isso ajuda a esclarecer muito a população brasileira do que de fato está em curso. Não é tirar a presidenta Dilma porque tem qualquer tipo de antipatia. Eu não gosto de ver uma mulher na presidência da República ocupando o cargo mais importante da nação brasileira. Talvez isso tenha um peso, mas não o suficiente para tirá-la do poder. Deixar o presidente Lula inelegível não é porque é um mero operário que um dia chegou à presidência da República e saiu com o maior índice de aprovação que um presidente da República possa sair deixando e concluindo o seu mandato. Não é por isso, não. É porque eles são oposição a este projeto que vinha sendo aplicado no Brasil. E, repito, ele teve a cara de pau. Esse presidente ilegítimo, Michel Temer, dia público, e eu assisti ele pelos meios de comunicação, pela televisão, ele fazendo uma convocação a quem? Aos deputados e senadores da base do governo para que contestem aqueles que queiram vilipendiar os fatos. Quem está vilipendiando os fatos são eles. Ou será que a PEC 241 não vai retirar recursos da área social? Ou será que a reforma da Previdência que ele vai mandar para cá não vai tirar direitos de trabalhadores, dificultando ainda mais a aposentadoria? Não vai retirar direito de mulheres. É o que ele quer, mas nós não vamos permitir que isso aconteça. A reforma trabalhista agora, ele está dizendo que fica para o ano que vem, porque é muita coisa junto, e isso é preocupante. E ele disse, não tem 12 horas de jornada diária, não. É apenas uma coisa, e eu já concluo, presidente, apenas um item, é que o negociado prevaleça ao legislado, mas basta esse único item para que toda a CLT seja rasgada. Basta esse único item. Então, quem vilipendia a prática, os fatos, não somos nós. É ele e são aqueles que os elegeram, que não é a população brasileira, que foi esse colégio eleitoral, Congresso Nacional, em que eles transformaram, e que eu tenho muito orgulho de dizer, disso eu não tomei parte, porque se nós respeitamos a democracia, nós temos que respeitar, antes de tudo e de mais nada, o voto, a vontade da população brasileira. Infelizmente, acabamos de ouvir aqui, fora dos microfones, uma seguinte manifestação, não estou nem aí para voto. É exatamente esse tipo de atitude que, infelizmente, norteia muitos dos nossos colegas aqui nessa casa. Obrigada, senhor presidente.